Bom, pessoal, vamos agora resolver mais uma questão do Enem de 2023. O enunciado diz o seguinte: uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos e as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão, viajando ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas e que somente o caminhão tenha o serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Bom, gente, essa questão é uma questão que ela vai trabalhar com um movimento uniforme. Por quê, professor? Porque no enunciado ele fala que tanto o caminhão quanto o carro têm, durante toda a rodovia, a velocidade constante. Logo, isso é um indício que vamos aqui abordar o movimento retilíneo e uniforme. Sim? Então, agora nós precisamos fazer a análise do movimento tanto para o carro como para o caminhão. Olha só, a questão diz que o carro ele não tem o serviço automático de cancela, ou seja, ele vai percorrer os 480 quilômetros da rodovia com velocidade constante. Quanto, professor? Carros de pequeno porte têm uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Só que veja, durante esses 480 quilômetros, que é a extensão da rodovia, ele vai passar por 10 cabines, em que cada cabine ele vai parar por cerca de quanto tempo? 3 minutos. Precisamos então calcular quanto tempo o carro leva para percorrer os 480 quilômetros e também levar em consideração a parada em cada uma das cabines. Bom, sabemos que a questão fala que o movimento ele ocorre com velocidade constante e com isso sabemos que o movimento ele é uniforme. Podemos então usar a relação que diz que a velocidade ela é igual a ΔS, variação do espaço, sobre o intervalo de tempo correspondente. E agora nós vamos então trabalhar com as unidades. A velocidade ela está em quilômetro por hora, enquanto o nosso ΔS, a variação do espaço, está em quilômetros. Com isso, quando nós calcularmos aqui o ΔT, o intervalo de tempo, a unidade será a hora. Podemos então substituir os valores, então nós vamos chegar à seguinte relação. A velocidade ela vale 100 quilômetros por hora, o ΔS vale 480 e o ΔT, o intervalo de tempo correspondente, é o que nós queremos. Podemos cancelar um zero de um lado com um zero do outro lado e então multiplicar aqui o meio pelos extremos. Vamos encontrar aqui 10 ΔT é igual a 48. E concluímos então que o tempo, o intervalo de tempo correspondente para que o carro percorra esses 480 quilômetros a 100 quilômetros por hora vale 4,8 de hora. Só que precisamos acrescentar a esse tempo o tempo que ele para em cada uma das cabines. Sabemos que o tempo de parada em cada cabine vale 3 minutos. E ele passa ao todo por 10 cabines. Assim, temos que, se uma cabine representa uma parada de 3 minutos, ao passar por 10 cabines, ele vai parar por 30 minutos. Assim, vou chamar de ΔT' o tempo de parada total nas cabines, que vale quanto, professor? 30 minutos. Sim? E passando isso para a hora, nós temos que esse ΔT ele vai corresponder a 0,5 de hora. Professor, e então qual seria ou quanto seria o tempo total para o carro? Bom, podemos fazer aqui o ΔT total para o carro, ele vale 4,8, que corresponde ao percurso de 480 quilômetros, mais
0,5, que corresponde à parada nas cabines, totalizando um tempo de 5,3 de hora. Para o caminhão, que é um veículo de grande porte, nós temos que a velocidade dele durante toda a trajetória será uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Ele vai percorrer a mesma distância, 480 quilômetros. Como a velocidade do caminhão também é constante, nós temos que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E, substituindo os valores, já percebendo que as unidades são todas elas coincidentes, nós temos que 80 é igual a 480 sobre ΔT. Cancelando um zero de um lado com um zero do outro lado, temos que 8 vezes ΔT é igual a 48, e o intervalo de tempo para o caminhão percorrer os mesmos 480 km a 80 km por hora vale um ΔT de 6 horas. Professor, precisa acrescentar alguma coisa a esse tempo? Não, porque o caminhão ele tem um serviço automático de cancelas. Ele consegue passar por todas elas sem parar em cada uma das cabines. Podemos agora calcular a diferença de tempo existente entre o carro e o caminhão. Como professor, vamos chamar essa diferença de tempo de ΔT'. Assim, o nosso ΔT' será igual ao intervalo de tempo do caminhão para percorrer o trecho, menos o intervalo de tempo feito pelo carro para realizar o mesmo trecho, só que com as cancelas. Ao fazer essa operação, nós temos que o intervalo de tempo do caminhão corresponde a 6 horas, enquanto que o intervalo de tempo para o carro corresponde a 5,3 de hora. E temos uma diferença aí de 0,7 hora. Só que ele quer a resposta expressa em minutos. Professor, como eu faço para passar de hora para minuto? Bom, basta que você multiplique o valor por quanto? Por 60. Assim, pegando 0,7 e multiplicando por 60, nós vamos ter aqui um tempo equivalente a 42 minutos.